Boa tarde, Eliana, bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? Muito obrigada eu pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar da revista, podendo falar da dedicação dessa revista que foi dedicada ao autismo e à síndrome de Down. Então eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Muito obrigada. Bom, com a gente também, a Rose. Obrigado, Rose, pela vinda, tá? Mais uma vez aqui. Prazer imenso tê-la. Você que é uma das maiores jornalistas que nós temos atuando na nossa cidade aí, tá ok? Pela sua competência, parabéns sempre. Ok, obrigada, Clésio, e boa tarde aos ouvintes da Rádio JM. Nosso muito obrigada por nos receber aqui mais uma vez para falar de superação. E aqui o rapaz, aqui o nome do... Como é que é o seu nome? Alexandre. Alexandre Cury. Alexandre Cury também está aqui nos prestigiando com a sua presença. Ô Eliana, fala um pouquinho do seu trabalho, do trabalho do Alexandre, do trabalho da Rose, que é responsável pelo lançamento da revista, pela parte de editoria geral da revista, que ficou muito bem feita. Então, de parabéns a todos os profissionais que trabalharam. Fala um pouquinho desse lançamento, da importância e da emoção que vocês têm quando vocês veem o número saindo para as bancas, publicado. Como é que é isso? Olha, para nós foi assim, uma porta que se abriu. Nós, como vocês sabem, nós estamos sempre tendo a oportunidade de vir a esta casa, falar sobre o autismo nas épocas em comemoração de conscientização do autismo. Então a gente já está assim, sempre recebendo o convite e abrindo as portas, vocês estão sempre para a gente. E uma revista ainda não tinha aberto essas portas. E a revista Atma veio abrir essa porta para a gente. Porque quando você recebe um diagnóstico de autismo, você fica assim na escuridão, porque você teme aquilo que você não conhece. E quando você tem um conhecimento, você passa a não temer mais, você luta, você corre atrás. E essa revista trouxe vários depoimentos de várias mães, de várias famílias, que com o coração aberto, com amor, dá os seus depoimentos, dos seus tratamentos, das suas emoções e de cada dia que passa dessa luta que a gente tem. E essa revista traz também a síndrome de Down, que também, quando a pessoa recebe um filho assim, ela chora às vezes, rejeita. Então a primeira rejeição vem da própria família. Depois que você começa a descobrir o que é que seu filho tem, você passa a não rejeitar, você passa a agir. Então é nessa ação, nessa conscientização que essa revista veio trazer para nós essa luz para várias pessoas, para várias famílias que ainda não se abriram para mostrar, expor os seus filhos e pensar que o mundo está aí, que a reencarnação daquele filho, como daquela forma que ele veio apenas para nos ensinar. E tem gente que não está sabendo aproveitar estas oportunidades, né? Então, eu acredito nessa luz, dessas informações que a revista traz, do apoio do nosso grupo, que chama Laço Azul, onde a gente pretende ter uma ONG. Com certeza, a Atma nos ofereceu sacolas e que a renda dessas sacolas serão revertidas ao nosso grupo e com certeza abriremos essa porta grande, larga, cheia de amor para estar abrigando essas pessoas com informações e com o amor que elas merecem ter. Olha, Eliana, é uma revista que é lançada todo ano? Estou vendo aqui, ano 3, número 3. Seria isso, Rose? De 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses, né? 2 por ano. 2 por ano. Bom, então a revista em si existe desde o ano passado. Exato, ela começou com uma ação social para o Hospital Elion Gotti, que foi a venda de um calendário com fotos de mulheres que já venceram o câncer
ou que ainda enfrentam a doença. Vocês estiveram aqui, inclusive, no Exatamente. É uma revista distribuída gratuitamente, ela não é vendida. Ela acompanha a bolsa que está sendo vendida para a verba arrecadada vai ser integralmente revertida para o Grupo Laço Azul, inclusive que é um grupo formado por famílias de Uberaba, um grupo que tem mais de 70 famílias em Uberaba com autistas. Olha aí. Eram famílias que não tinham muita informação, que não conheciam outras pessoas com a síndrome. E através do trabalho do Laço Azul e da revista, as pessoas passaram a se encontrar. Exatamente. Se encontraram, né? Na verdade, o Grupo Laço Azul foi que inspirou a edição dessa revista para falar do autismo e também da síndrome de Down, mas o tema central é o autismo. Mas a Atma, Eliana e Rose, não fala só de autismo, a Atma fala de medicina. Sim, de forma geral, né? Isso, nesta edição nós falamos de autismo e de síndrome de Down, né? São centradas, as entrevistas são centradas nestas duas síndromes. Quem é que teve a ideia do lançamento da revista? Foi a Elisa Araújo e a Alessandra Roso, que são duas arquitetas. Na primeira edição, também com a presença da Jaqueline Potenza. São três arquitetas que eram amigas e tinham amigos em comum, doentes de câncer, por exemplo. Elas resolveram, então, olha, vamos fazer uma ação social para poder apoiar essas causas, especialmente na primeira edição com o câncer. E as três, então, resolveram ir à luta e pensaram, vamos entregar apenas uma ação social, uma camiseta ou um calendário, mas é preciso entregar com informações. Então, elas definiram por editar uma revista e me convidaram para esse trabalho, para que as pessoas saibam o que é, na primeira edição, o câncer, na segunda, HIV, AIDS e agora autismo e Down. E já também o assunto da próxima edição, da quarta edição. Você já contou terceira idade? É isso? Eu vou contar para vocês, né? Pode adiantar, inclusive. Nós traremos entrevistas com especialistas e depoimentos de Alzheimer. Alzheimer, legal. Bom, é muito legal, né, Eliana e Rose, quando se tem uma revista com conteúdo interessante, aquela revista que você pode abrir e não tem só figura, fotografia, paisagem, não tem informação, tem coisas profundas para você ler e meditar também, né? É verdade. Quando a gente pega uma revista e sabe que ela aborda um tema, você se identifica com ele, ou conhece alguém, ou já ouviu falar, e você começa a observar a beleza, o sorriso das pessoas, que a vida continua, que a gente não pode desesperar diante de certas oportunidades que a gente tem. Digo oportunidades porque todos nós estamos aqui para evoluir e não para pararmos no tempo. Por exemplo, o crescimento do autismo, no nosso caso, que é o que a gente defende e está tentando auxiliar o máximo possível, é que em cada família vai ter um autista. Então é uma chance que a pessoa tem já de começar a se informar do que ela pode fazer, do trabalho que é feito, daquilo que ela pode evitar, daquilo que ela pode lutar e daquilo que ela tem direito de lutar. Porque toda criança tem o direito de escola, toda criança tem o direito de ter uma família, um lar. Então são os direitos da criança. E nós já estamos numa época aonde nós temos que evoluir, parar de ter o preconceito. E essas síndromes, algumas doenças trazem o preconceito, né? Por quê? Porque a sociedade quer o ter e não ser. Ela quer consumir e não pensar no próximo. É consumir, né? E não devolver. Não devolver. Ela não pensa no outro como essência. Ela pensa no outro como uma pessoa teatral que vestiu uma fantasia
do que eu sou chique, eu estou chique, eu estou com uma roupa X, então me respeite porque eu sou chique. E não é verdade. Nós temos que respeitar o próximo pelo que ele é e não pelo que ele tem. Porque o que ele tem pode terminar. E aquilo que fica de essência são exemplos. Então, a gente precisa melhorar o preconceito. A gente precisa de mudar. Mas muito rapidamente. Porque há jovens com câncer, há jovens com síndrome de Down, cada vez em maior número, né? Há muitas síndromes aparecendo, aidéticos, e que vão se sentindo isolados, como na época da Bíblia. Há quantos, 2016 anos atrás, onde os leprosos eram jogados fora da sociedade. Eram jogados fora. Isso é inadmissível no dia de hoje, com tanta informação, com tanta inteligência. Isso é inadmissível. Então, a gente acredita que só a cultura, só as informações é que vão tirar o preconceito das pessoas. E o seu engajamento nesse projeto, como se deu? Eu tenho um filho autista que tem 17 anos e quando ele veio, há 17 anos atrás, era 1 em cada 1000 crianças. Nós não tínhamos noção do que era o autismo e pouca informação se tinha. Era preciso buscar em redes, os médicos não diagnosticavam e a gente estava com uma criança precisando de auxílio. Então, as minhas filhas começaram a buscar na internet e foram buscando, indo a congressos médicos, mesmo sem ser médicas. Elas começaram a buscar informações e começamos a colocar em prática e vimos resultados. Até que, há uns 12, 13 anos atrás, elas fizeram um blog que é www.estouautistajunto.com.br. E através desse site, começou a várias pessoas buscando informações, buscando conselhos, buscando ajuda. E cada pessoa que passava, que sabia que a gente estava com uma pessoa em casa evoluindo diariamente, começaram a pedir informação do que fazíamos. E elas eram publicitárias, são publicitárias, e começaram a dar muita atenção para esse trabalho, abandonaram a publicidade e focaram no autismo. Então elas estão fazendo pedagogia, elas estão fazendo tudo, porque a gente pensa no presente e no futuro, porque não existe uma casa, não existe um local para colocar esses autistas na idade avançada. E como que você vai ter uma pessoa que vai envelhecer? Existe a APAI em Uberaba, que num esforço muito grande também, busca abrigar essas crianças, algumas que não têm a inclusão escolar, elas fazem a inclusão na APAI, abriram as portas para isso, mas é a APAI. A APAI teria que ser voltada para a síndrome de Down, como ela vem se dedicando, mas na falta, ela abriu as portas. E nós, com essa ONG que a gente está, que agora com essas famílias cadastradas e unindo as forças, nós estamos buscando os direitos e procurando fazer um local onde possa ter oficinas, estudo, orientações, trabalho voluntário de várias pessoas que vão buscar, além de nós, família. Então hoje, essa revista veio a ser um presente para nós. É uma conscientização que é duradoura. Ela pode estar e você está presenteando alguém e mostrando que você leu, ajudando alguém. Então essa revista veio abrir muito as portas. Nós só temos que agradecer. Você vai participar só do número que fala no caso do autista? Por ser mãe de autista? Sim, sim. Ou você já se apaixonou pelo projeto e vai pedir para a Rose, que é editora geral da revista, para participar dos outros números? Porque eu percebo que você, Eliana, como mãe, é uma pessoa sofrida, com um olhar sofrido, mas bastante sábio.
A gente vai E adquirindo. abnegado também. A gente vai adquirindo a sabedoria. O olhar sofrido é que quando a gente fala de um tema, a gente começa a abrir gavetas que estão fechadas. E a emoção vem. Eu sabia. Com certeza. Né? Eu estou falando isso porque a minha mãe trabalhou na PAI durante muitos anos, né? Mais de 10 anos, 16 anos. Né? E a gente todo ano via e vê até hoje o trabalho daquelas pessoas que não é pelo dinheiro. É um trabalho da alma. É da alma. Sabe? Elas estão fazendo para Deus. Elas não estão fazendo para fazer bonito para a sociedade, para fazer bonito para ninguém. Nem para elas mesmas, é para Deus. É uma doação da alma delas para Deus, mundo melhor, que é para onde nós vamos voltar um dia, se tivermos sorte, né? Verdade. Muito bem. O Fernando apurou aqui, ó, que segundo dados do IBGE de 2011, existem 2 milhões de autistas no Brasil. É muita gente autista, né? Crescendo esse número. Não, exato, são 70 milhões no mundo. 70 milhões 70 milhões no mundo. Em 2010, era um autista a cada 68. Agora, para 2016, um autista a cada 45. Então, a incidência vem crescendo muito. E sem falar naqueles que não se conhecem o diagnóstico, né? Porque, às vezes, os pais não conhecem os sinais, eles ficam aguardando que a criança possa ter um desenvolvimento aquele esperado, e às vezes demoram um pouco, né, Eliana? Eu acredito, às vezes eles demoram para buscar um especialista. A pessoa vê uma diferença, mas ela não quer acreditar, né? Porque você se programa, quando você fica grávida, Deus, que vem um filho perfeito, que Seu vem filho um tem quanto? filho... Seu filho ou filha? Meu filho, Luiz Júnior, ele tem 17 anos. Quando ele nasceu, era 1 em cada 1000. Hoje, 1 em cada 46 crianças está no espectro autismo. Então, você vê o crescimento e a oportunidade que as pessoas têm de estar convivendo com um ou enxergando um. Porque Deus nos prepara. Deus não manda de uma vez. Ele nos prepara. Então, nós estamos antecedendo, estamos auxiliando os que estão chegando, estamos tentando buscar, né, apoio para que quando tiver inundado desse amor azul, as pessoas possam ter conhecimento e tratar realmente o mais rápido possível, né? Porque quanto mais se demora, mais você O que você aprendeu com ele? O seu filho, são 4 filhos? Você tem? Eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi, a olhar o agora e pensar no futuro. Tudo que eu ensino para ele tem que ser correto. Por exemplo, se qualquer criança, eu já fez um xixi na rua, não é verdade? O filho está apertado, a mãe fala, faz aqui mesmo, meu filho. Eu jamais poderia fazer isso. Por quê? Porque se eu ensiná-lo a fazer ou urinar num lugar inadequado, futuramente ele vai achar aquilo natural e fará. E ele terá idade e será condenado. Então, um dos aprendizados, ensinar somente o correto. Olhar lá longe para pensar, eu tenho que ensinar certo. Outra coisa, a ter paciência, a não ter pressa. Preconceito? A preconceito... Não ter preconceito. Preconceito é o que mais você tem que eliminar. É o mais difícil de eliminar. Né? É quando você sente a discriminação na sua pele, você vê o quanto você é infeliz. E quando você vê hoje uma pessoa tendo preconceito, você pensa, coitada, ela ainda não evoluiu. Por quê? Porque o autista, como toda criança, ele tem dor, ele cresce, ele pensa, ele chora, ele grita, ele se expressa. Ele é diferente de qualquer um de nós que está aqui falando nos sentimentos? Não é diferente. Mas você vê um autista dando uma birra, você fala, a mãe é sem educação.
Você vê que ele não se alimenta bem porque eles são seletivos, eles condenam a mãe. Esta mãe não dá educação, esta mãe não alimenta seu filho. Ela não se coloca no lugar da mãe no tratamento. Então é uma condenação diária às mães de autistas, né? Eu tenho amiga que o filho autista comeu um caroço de pequi. Ela foi para o hospital às pressas com ele, chegou lá, ainda precisou se chamar o juizado para poder falar que ela não cuidava do menino. Então, é muito fácil condenar as pessoas a tirar pedras, mas o difícil é passar por aquilo. Mas nós vamos vencer, porque a sociedade, essa conscientização, as revistas, os cientistas buscando, os biomédicos, os médicos, informações, eu tenho certeza de que um dia irá mudar. A gente continua hoje conversando no nosso programa dessa terça-feira sobre autismo e o autismo nas páginas da revista Atma, cujo lema da revista é Viver o Bem. Interessante, né, Rose? Como é que vocês escolheram aí esse slogan curto? Isso é tudo muito pensado, né? Tem que se pensar muito para se chegar a lançar um produto como esse, né? Para, com o menor tiro, você acertar o maior alvo. Eu digo alvo assim, no coração das pessoas, no entendimento, né? Isso porque Atma é um nome que muitas pessoas não têm conhecimento do que significa. Atma significa sopro vital, Certo. alma, significa vida, né? E a revista Atma, ela nasceu com o propósito mesmo de trazer informações que agreguem, né, que possam alertar a população, geralmente sobre doenças incuráveis ou síndromes, como o caso do autismo. E para que as pessoas possam conhecer os sinais e como elas podem fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Então, e também é uma revista que é distribuída gratuitamente. Então, ela tem um propósito, ela tem uma ação social. A cada edição, ela beneficia uma instituição. Muito bem. Você, para fazer os textos, ou para, não todos seus, mas para fazer a revisão depois, você acabou aprendendo muito sobre autismo, né? Sim, sim. O que te tocou mais no assunto autismo para confeccionar esse material de 148 páginas? Eu costumo dizer, Clésio, assim, que a cada entrevista você aprende um pouco e você se emociona. O que mais me tocou foi mesmo o amor incondicional dessas mães, desses pais, que passam a viver em função dos seus filhos, né? O amor incondicional, ele existe com qualquer criança, seja ela com alguma deficiência, com alguma limitação ou não. Mas no caso da criança que nasce com uma limitação maior, os pais se dedicam completamente. Isso é maravilhoso de se ver. Então eu conheci pais e mães muito abnegados, muito preocupados em fazer com que a criança seja feliz. Eles não estão preocupados que os seus filhos sejam médicos, sejam formados, eles querem que seus filhos sejam felizes. E ser feliz numa sociedade em que o preconceito e a discriminação ainda, infelizmente, imperam, é muito mais difícil. Não só imperam, como tem crescido o número de casos de preconceito no geral, sabe? É verdade. O ser humano, ao invés de melhorar, ele tem conseguido piorar. Ele tem conseguido se transformar em algo que está deixando de ser humano, de parecer humano. Essa busca, essa sanha, essa vontade de se crescer, tendo de posses, que na verdade são troféus de papelão, depois dissolvem com a chuva e tal. Isso, no final das contas, de poucos anos de vida que todo ser humano tem, né, nesse plano, vai ficar provado que isso aí, essa luta toda poderia ser também em prol disso que você falou aí, né, que é abraçar o próximo, o ser humano, conviver com as diferenças, respeitar as diferenças, coisa que a gente não tem visto. Essa que é a intenção da revista,
que hoje é dirigida pela Alexandra Roso e a Elisa Araújo, que estão representadas aqui pelo nosso integrante da equipe, o Alexandre Cury. É um propósito muito maior do que apenas lançar um produto. É um propósito de lançar amor. Se fazer pensar mesmo também. de fazer com que as pessoas, de fato, vivam o bem, mas viver o bem de uma forma plena, né? Deixando o egoísmo, deixando de ser uma pessoa que não vê o outro como a si mesmo, não é? Cada um de nós tem as suas necessidades, as suas diferenças, ninguém é igual. Na verdade, todos são diferentes. Ninguém é igual mesmo. Ninguém Não adianta. é igual. Por mais que você siga a moda, corte seu cabelo igualzinho, faça tatuagem, aquele negócio todo, todos nós somos diferentes. Não somos irmãos nem parecidos, nem gêmeos. Somos 100% parecidos, não é verdade? Para evoluir é preciso de ter as diferenças, né? Se todos fôssemos iguais, jamais teríamos o progresso. Porque inventaríamos a lâmpada e não teríamos a mão de obra para fabricá-la. Teríamos o rádio e não teríamos quem fizesse. Então, para tudo tem que ter as diferenças e as limitações, né? Porque cada um faz aquilo que ele tem a possibilidade de fazer. E é isso que faz evoluir, né? Então, quem tem olhos começa a enxergar e ver o próximo como a ti mesmo, seguindo, não querendo ser aqui uma pregadora de religião, mas quem tem sentimento, mesmo que não tenha lido o evangelho, que não tenha lido nada, sabe que se me apertar o dedo na porta, dói, e que se você apertar também vai doer. Vai doer, então temos as mesmas dores, as mesmas emoções e diferentes oportunidades. Lembrando que a Eliana se chama Eliana Coelho Sarquis. Não, Sarquis Coelho. Coelho veio do marido, não? É, o Coelho veio do meu marido. A Eliana é irmã do Paulo Sarquis, né? É, exatamente. Locutor de rádio e Filha apresentador do Adib, também. o papai também foi locutor O de seu rádio. Adib, evidentemente, Isso. né? O seu Adib é figura folclórica do rádio. É verdade. Dos primeiros tempos do rádio aqui, É, foi da colega PRS. do Netinho. Isso. Eu também passei por lá, né? Ah, que bom. É uma escola aquilo Você lá. Né? passou neném, né? Porque você tá novinho. Eu tinha uns 19, 20 por aí. Não, então você está muito bem. Bem não. Eliana, nessa revista aqui, Rose também, vem aqui a chamada na capa, Romário e a filhinha dele, a Ive. Isso. Né? O Romário ficou famoso por ser jogador de futebol, conhecido mundialmente falando, muitas mulheres, muitos casamentos, relacionamentos fortuitos, né? Muito dinheiro, uma vida que ele soube viver. Mas algo que ninguém esperava é que o Romário fosse que as pessoas fossem vê-lo tão humano, amoroso. tão humano e um pai tão amoroso como ela falou. Foi surpresa para vocês, principalmente você que é jornalista, o trabalho, o Romário se mostrando desnudado desse jeito? Eu achei importante o depoimento dele, inclusive porque na época em que a Ive nasceu, muita gente achava que ele fosse esconder o fato, justamente por ser uma pessoa muito conhecida e que pudesse de alguma forma ficar envergonhado ou alguma coisa assim, que não fazia muito sentido, mas para algumas pessoas faz. Algumas pessoas escondem. E ele nos surpreendeu com esta atitude, porque ele convocou uma coletiva e falou para todos, né, que havia recebido um presente de Deus, a sua princesa, que veio com síndrome de Down. Pois é. E o quanto que ela veio auxiliá-lo, né? Nessa Exatamente. mudança. Melhorou como pessoa? Ele melhorou como pessoa, hoje é um deputado, Senador? que é senador, que defende muito bem, isso sim foi surpresa para nós, né? E eu acho que está vindo em cada família aí, justamente para se quebrar paradigmas. E felizes daqueles que estão recebendo e sabendo receber. Porque aqueles que não estão recebendo, né, como deveria ser bem-vindos, estão perdendo oportunidades.
E é importante a gente falar também, Clésio, que às vezes tem uma criança que está, como a Eliana já havia citado, está dando birra, por exemplo, num cinema, num shopping, em algum lugar. E a mãe que está ali enxergando aquela situação não conhece o caso, né? Porque o autista, ele é muito sensível. Então, às vezes, ele pode ser incomodado por um cheiro, por um barulho, por uma rotina que ele quebrou, ou que a mãe não Exato. passou pelo mesmo caminho, né? Exatamente. E que as pessoas não sabem. Então, o que a revista quer também com esta edição é mudar esse olhar das pessoas pelo que está acontecendo à sua volta. Porque às vezes não é bem aquilo que ela está pensando. Às vezes ela acha que os pais estão maltratando a criança ou estão deixando de educá-la, e não é nada disso. Então, a gente deve, eu acho que a gente deve ter atenção a esses casos também. Muito bem. É o bom jornalismo a serviço do conhecimento, da sabedoria, né? Bom, Fernando, nós precisamos fazer mais um apoio, fazer um intervalo comercial. São agora 3 horas mais 14 minutos e 59 segundos e voltamos depois do intervalo com a Eliana Coelho aqui, falando do autismo e da revista Atma, que já está no seu 3º número no programa Tarde Nossa. Voltamos já. 3 horas e 30 minutos, 22 segundos, com tosse do Fernando Augusto e tudo mais. Estamos voltando live, ao vivo aqui direto dos estúdios da sua rádio JMAM, descontraindo um pouco a sua tarde aí, com muita informação, é claro, nessa terça-feira, que é a primeira terça-feira do mês de julho, hoje 5 de julho de 2016. Lembrando que, conforme eu falava com a Rose aqui e com a Eliana, as nossas entrevistas estamos filmando em vídeo e colocando no YouTube e no Facebook também, né, para as pessoas que não viram poderem assistir de novo. Às vezes o assunto é interessante, somente aquelas pessoas que, no nosso caso de hoje aqui, né, têm parentes com autismo, com autistas, com pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de ouvir o rádio, mas às vezes o bate-papo tem algum viés que chama a atenção. Acho importante essa coisa da comunicação hoje, né, Eliana? Você que é irmã do Paulinho Sarquis, conhece comunicação por dentro. Comunicação é tudo. E o autista, a dificuldade do autista é exatamente isso, a comunicação. E você falava que o seu filho, que é autista, qual é o nome dele? Luiz Júnior. Luiz Júnior, ele gosta de tudo que é relacionado à comunicação eletrônica, né? Tudo. Televisão, rádio. Tudo. Edição, rádio, televisão, Edição ele de encanta. Televisão, que é edição de vídeo, né? Tudo, ele encanta. E às vezes a gente vai visitar a TV Integração e ele fica alucinado. E ele já é conhecido lá e todo mundo recebe ele muito bem. E ele fica assim, super feliz de estar ali dentro. E estar aqui na JM, toda conscientização do autismo a gente vem e traz. E ele fica encantado, né? Todas as vezes aqui. Você sabe que o rádio, a televisão também, mas o rádio é muito interessante, principalmente para quem nunca foi. Eu, quando entrei no rádio em Araxá pela primeira vez, quando eu tinha 15 anos, para 16, né? Aquele negócio realmente me chamou muito a atenção, porque eu ficava escutando aquilo e imaginando, poxa vida, o cara está falando e tem 15 mil, 20 mil pessoas ouvindo ele, né? É verdade. Tocava uma música, né? O cara... Aí quando eu fui na FM, quando eu entrei no estúdio pela primeira vez, ali bateu, valeu. Eu entrei e vi aquele negócio, parecia uma nave espacial, eu falei, eu quero fazer isso na vida. Que bom, né, que tem você. E o autista, Eliana, você na qualidade de mãe, percebe que o autista, em determinados pontos da inteligência do autista, são muito aguçados para determinados assuntos, né? E o autista, nesses pontos especificamente, ele não tem diferenciação de quantum de inteligência, de QI, nenhum para uma pessoa normal, considerada normal, né? Que trabalha naquela função, por exemplo. Os autistas têm uma diferença conosco. Eles são muito mais focados no interesse próprio, né? Quando eles têm interesse, por exemplo, meu menino, ele tem interesse em edição, em máquina de lavar e tudo. Eles têm uma memória fantástica e ele observa coisas que você não enxerga. Então, eles são importantíssimos para descobrir detalhes, ruídos.
a audição deles é tão perfeita, absoluta, que eles escutam o batimento da asa do mosquito. Por isso que o mosquito incomoda eles. A audição dele é mais apurada? É muito mais apurada. Então, todas as vezes que eles ouvem um barulho, se você vê uma criança autista, exatamente na hora do barulho, ele põe a mão imediatamente no ouvido e fica meio que em pânico. Porque aquilo é de uma altura muito grande dentro do ouvido dele, dentro da cabeça dele. O meu filho falou para mim, mamãe, é como se a máquina estivesse dentro da minha cabeça. Então, por isso eu não gosto do barulho. Não é porque eu tenho medo disso. É porque o barulho está dentro da minha cabeça. Agora, como eles são focados, você imagina eles dentro de uma sala de aula, com cada um falando uma coisa. Eles escutam detalhes, a respiração de um, eles têm a sensibilidade, eles são super sensíveis, são pessoas diferentes, eles têm tudo muito aflorado. Então é isso que às vezes os coloca alheios, porque incomoda barulho, discussão em família, brigas, eles não gostam de brigas, alteração de voz, não tolera. Rose, na pesquisa que você fez sobre autismo, você chegou lá naquele momento do texto que médico que diz onde é que, por que surgiu o autismo no mundo. Existe uma informação sobre isso? Foram muitos especialistas que nós entrevistamos, né? O que a gente sabe é que os sinais, eles vêm e que se os pais estiverem atentos e fazerem o diagnóstico o mais cedo possível, melhor será o prognóstico, né? Vai ser melhor para que os tratamentos sejam feitos, para que possa, por exemplo, a alergia a alimentos. É um dos pontos que mais desorientam um autista. Então, às vezes, tirando determinados alimentos, e isso aí, é claro, não sou eu quem estou dizendo, ele tem que ser levado ao médico, né, ao homeopata, para que ele possa ver qual é a dieta específica. Quer dizer, o organismo dele funciona de uma maneira diferente. É diferente, porque o intestino dos autistas, ele é diferente dos intestinos. Ele tem uma grande quantidade de fungos e bactérias. E hoje já se sabe que essas bactérias, boas e as ruins, elas existem. Sim. E elas alteram o comportamento cerebral. Então, fazendo um tratamento, a dieta, tirando o açúcar, o glúten, os corantes, se possível comer tudo orgânico e depois fazendo um teste alérgico, você vai notar que se tirar o leite, que tem a proteína do leite, né? Se tirar o glúten, a evolução deles é muito maior. Eu fui a pessoa... Se a gente já tem sensibilidade ao tal do glúten, isso aí é cada vez mais, né, no meio da nossa... Eles é exponencialmente aumentado. Eu fui a pessoa contra a dieta que existiu na minha casa. Ao ponto meu marido falou, você tá fora. Você agora não vai cuidar mais disso. Eu me senti deslocada e fui buscar alimentos que o Luiz Júnior poderia comer. E vi o resultado. Hoje eu sou a maior defensora da dieta, porque os resultados são rápidos e mostram para você, principalmente no comportamento. Muito bem. Bom, agora são 3 horas e 38 minutos. O Fernando Augusto tentou escrever alguma coisa aqui no papel. Eu não sei, eu não aprendi o hieroglifo ainda. Novela, eu entendi. Amor à vida. A vida. Assim, na novela Amor à Vida. Traduza, não tem closed caption aqui. Tô brincando, Fernando. Ajudou a debater o assunto autismo na novela das 8, no Amor à Vida. Exatamente.
A Berenice Piana, que é a mãe de um autista também e que ela é muito atuante, ela conseguiu inclusive aprovar uma lei que ganhou o nome dela, Berenice Piana, para poder garantir os direitos dos autistas. Ela inclusive é uma das entrevistadas da revista. Eu até perguntei a ela também o que ela achou desta exposição do autismo na novela. E ela respondeu que é um pouco distante da realidade, aquele papel da menina, mas que tudo que envolve a discussão sobre o tema é importante. Claro. Porque com a moça sendo a personagem sendo autista, houve a mídia... A mídia aumentou falando a respeito do autismo. E aí, cada pessoa, um médico, cada especialista ia explicando, né, o que é realmente essa síndrome. Você imagina só, né? Se todo profissional da medicina, aquele que quer passar boa informação, tivesse essa grande mídia na mão, que chega ao lar de mais de 50 milhões de pessoas toda noite, para poder dar o seu recado, passar formas de agir, né? Ensinar como tratar o doente, a mídia, sim, a grande mídia estaria sim fazendo o seu papel. Exatamente. Que é mal executado hoje em dia, né? Até falávamos disso outro aqui um dia desses para trás aí, do tanto que a grande mídia brasileira podia utilizar melhor esses canais poderosíssimos de comunicação para levar a informação adequada para a população brasileira. Nós seríamos capazes, já que o brasileiro não vai na escola, não porque quer, muitas vezes porque não pode, né, de darmos um salto, né, de qualidade de pensamento geral da população. Bom, nós temos uma revista, um número dessa revista para dar para você, ouvinte. Quem ligar agora até o final do programa, pode vir depois só buscar a revista aqui, né, para você entender um pouquinho mais sobre autismo. O lançamento já foi, Rose? Já aconteceu. Os próximos passos aqui da revista, se você quiser falar, já pode. Claro, sim. Nós já estamos começando na próxima edição, que vai tratar do Alzheimer, né? Que é também uma doença que está atingindo a maioria das famílias, né? Já tem muitos, os números são realmente assustadores, e que vai envolver não apenas os idosos, mas mais aos idosos, aqueles que têm mais de 65 anos, né? Então a gente vai trazer essas informações, porque esse é o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas vivam melhor, e para elas viverem melhor, há casos que elas podem evitar, né? Comportamentos que elas podem mudar. E eu queria, se você me permite, fazer um agradecimento aqui à equipe que integra esse trabalho, né? Que são as diretoras Ale Rose e Elisa Araújo, a direção de arte da Márcia Fonseca, os contatos publicitários da Karine Gonçalves, Alexandre Cury e Thaís Cury, a Thaís Scandiose, da Arca Marketing, Gisele Gomes, da Mobilização Social, o André Santos, o fotógrafo, e os colaboradores Mariângela Camargos e a família Coelho, né? Carla Coelho, Luísa e Fernanda Coelho, que também nos ajudaram muito nessas pautas, né? Porque elas são as pessoas que têm mais acesso a esses especialistas, que eu achei fantástico. E passar também para os ouvintes o telefone, que os ouvintes podem entrar em contato, aqueles que quiserem adquirir a bolsa, que está já com o grupo Laço Azul. O número é 3312-7360. 3312-7360. E também no nosso bazar, nós vamos ter um bazar agora sexta e sábado na sorveteria Chandelle, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. São 2 dias de várias lojas que se aderiram a nós fazendo uma colmeia, que vão dar uma porcentagem das vendas delas lá para o nosso grupo, e aonde estaremos vendendo também as nossas bolsas da Atman, que são lindas e que combina com todos os tipos de elegância, e que também estaremos vendendo o nosso bazar para nos auxiliar também, para que a gente possa ter tratamento médico para aqueles que não podem pagar, exames médicos, auxílio às famílias que são carentes, e também o dinheiro para a gente fazer a nossa tão
sonhada casinha, casona, casarão, que vai ser um dia a nossa sede, se Deus quiser, estar próximo. Quem quiser saber mais sobre o grupo, fala com você. Fala com a 3312-7360. É só ligar que a gente passa informação, faz reunião, encontra, e a gente precisa realmente de estar junto e unidos cada dia mais numa colmeia, né? Entrelaçados, como a gente fala, nosso grupo chama Laço Azul. Entrelaça-se a nós. Parabéns, viu? E eu espero todo mundo lá dando apoio, gente. Bom, Liana, parabéns a você, a todo o grupo, Laço Azul. Clécio. E a Rose também, por ter trago você aqui, né, para conversar com a gente. E agradecer a revista Atma, né, por essa oportunidade. E agradecer também.